8, nós vamos aprender que o fermento, o que é o fermento? O fermento é o pecado, vamos ler aqui. Não é nada bom se orgulharem disso, não percebem que esse pecado é como um pouco de fermento que leveda toda a massa? Quem já fez pão aqui? Você pega o pão, bota o fermento e a massa, aí a massa toda, ela é um pouquinho de fermento, leveda toda a massa. O fermento aqui é o pecado. E Paulo está dizendo assim, um pouquinho de fermento vai levedar toda a massa. Ou seja, se não houver correção em relação a esse pecado vai complicar toda a igreja. Porque eu vou falar de jovens, por exemplo. Eu tenho 2 filhas, 13 anos. Está chegando naquela fase, né, que a gente tem que conversar muito, dialogar muito. Aí as minhas filhas, elas dão mau testemunho. Não é só porque são filhas de pastor, porque são filhas de cristãos, e são criadas como cristãs. E eu não disciplino as minhas filhas. Porque é o pastor, eu disciplino o filho dos outros. Meus filhos eu não disciplino. Pensando que, né? Aí as minhas filhas não dão um bom exemplo. Aí a filha do Paulo, ela vai olhar assim, mas as filhas do pastor podem. Olha o fermento levedando toda a massa. Entendeu? As filhas do pastor podem. Por que elas podem e eu não? Aí ela vai também no mesmo caminho das minhas filhas. Aí vem a filha do Cleito. E diz assim, mas as filhas do pastor fazem, as filhas do Paulo também fazem. Então, eu também vou fazer. Olha o fermento levedando a massa. Aí daqui a pouco a gente tem uma juventude na igreja vivendo longe do Senhor. Agora, se as minhas filhas, elas dão mau testemunho e eu disciplino elas, aí a filha do Paulo vai olhar assim, peraí, o negócio aqui é estreito, né? A filha do Cleito vai dizer assim, não, eu não quero passar por isso não. Disciplina. Então, o fermento, ele precisa ser tirado. E como que ele é tirado? Através da correção. Através da correção em amor. Através da disciplina. Se necessário for, a disciplina cirúrgica. É isso que mantém a igreja saudável. Por que muitas vezes Deus deixa de realizar milagres em nosso meio? Porque a gente está vivendo longe da Bíblia. Essas partes que são claras na Bíblia, né, que pegam a gente, não, mas eu acho que hoje é diferente mesmo, por isso que Jesus não opera milagres no nosso meio. Porque a gente vive longe da Bíblia, a gente vive, está aqui, está claro como proceder, e a gente procede da maneira errada. E o texto continua então, no versículo 7, livrem-se do fermento velho, pecado, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Por quê? Porque vocês são salvos. Então Deus olha para nós e nos vê santos, apesar de que ainda pecamos. Mas o sacrifício de Jesus, ele é tão abrangente e perfeito e maravilhoso, que você se arrepende, ele te perdoa, você pede perdão, ele te perdoa, sempre. Porém, as consequências do pecado nessa vida, eles vêm, não tem o que fazer. Mas para a eternidade, estamos salvos. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho pão, fermentado com maldade e perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Amém? Somos uma nova massa, sem fermento, e é assim que Deus nos vê. Como eu disse, isso não quer dizer que a gente não peca, mas quer dizer que não temos prazer no pecado. Uma receita para não pecar é você confessar a tentação. Está sendo tentado em uma área? Está difícil? Procure alguém para te ajudar. Procure um cristão mais maduro que você. Procure seu pastor. Confesse a tentação. Pastor, estou sendo tentado assim. Vou orar por você, vou te ajudar, vou caminhar com você, vou te aconselhar, ou qualquer outro irmão que você tenha intimidade. Porque se você confessar a tentação, você não vai precisar confessar o pecado. Agora, se você ficar brincando com fogo, quem brinca com fogo, acaba se queimando. Então, foge da aparência do mal. Quem não ouve conselho, ouve coitado. Já ouviu? Quem não ouve conselho, ouve